Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gostaram do meu olá animado? Eu vim aqui, para quem não me conhece, antes que eu esqueça, eu sou a Thay, sou a Tainá, sou terapeuta, especialista, facilitadora de autoconhecimento, mentora de desenvolvimento pessoal, mentoro grupos e pessoas no individual, faço tiragens de tarô e oráculo, que são cartas terapêuticas, tudo isso, trabalho nessa área mesmo. E esse vídeo hoje é muito especial porque foi um vídeo muito intuitivo ao mesmo tempo. Veio a inspiração de eu fazer esse vídeo por causa da necessidade que eu tô vendo que as pessoas têm de chegarem até esse conteúdo e perceberem alguns pontos relacionados a esse conteúdo. E também porque os meus clientes, né? Eu tenho uma história muito engraçada nessa questão da racionalidade, ser muito mental, muito yang, muito racional. E tive muitas curas a partir desse processo, então eu vou trazer muito da experiência que eu fui ali elencando, que eu percebi em mim, e também muito dos clientes que eu atendo, que são muito racionais, e eu ajudo eles a serem um pouquinho menos e a perceberem quais são os desafios que eles acabam atraindo por serem tão racionais assim, nesse desequilíbrio, né? Porque tem pessoas que são muito racionais, muito mentais, e tem pessoas que são muito emocionais, né? Que colocam a emoção acima da razão. Então, ou razão acima da emoção, ou a emoção acima da razão. E nenhum dos dois está equilibrado, né? Então, a gente precisa aprender a ter a razão e a emoção em equilíbrio. E isso para mim, gente, foi um aprendizado, antes de eu começar a falar sobre, foi um aprendizado tão forte que eu criei um curso. Se você não conhece, esse é o meu curso de desafio de 21 dias de retrospectiva pessoal, onde eu trabalho exatamente com esse perfil de pessoas que são muito mentais, racionais e que tem tudo isso dessa lista que eu vou trazer para vocês, que eu cheguei até a anotar aqui no meu caderninho para não esquecer nada. E já vai aí de coração, na humildade, vai percebendo o que você está se identificando dessas coisas que eu tô falando. Porque se você chegou nesse vídeo, não foi por acaso. Você viu o título, você viu a capa, você sentiu a energia, você se identificou e você no fundo sabe que você é um pouquinho racional além da conta, né? Então vamos falar aqui sobre algumas coisas que eu percebo, né, do porquê que você ser racional tá bloqueando a sua vida, tá fazendo com que a sua vida não dê certo, tá? Então, lembrando, foi tudo baseado em experiência minha, de pessoas próximas, dos meus clientes mesmo, e disso ser tão forte para mim como aprendizado, de eu ter até criado um curso. E eu crio muito material. Se você não me segue no Instagram, segue lá, os dados estão aqui embaixo, sabe? Eu crio muito material com esse tema para ajudar as pessoas que têm esse perfil. Então, me segue em todas as redes sociais, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo se você gostou. Aí, quando chegar no final, você curte, comenta, compartilha. Todos esses paranauê que a gente sempre é obrigada a falar, porque a gente só tá aqui por causa disso, né? A gente precisa desse feedback, eu tô aqui por vocês. Então vamos lá. Coisas que eu percebo em pessoas racionais, tá? Elas são pessoas que querem dar conta de tudo, querem carregar o mundo nas costas, querem assumir as responsabilidades de todo mundo, né? E isso faz com que elas se sobrecarreguem. São pessoas que pensam demais da conta, chegando até a uma exaustão mental, de tanto que elas pensam, de tanto que elas racionalizam as coisas, de tanto que elas querem controlar tudo isso, né? Vai observando aí o que você identifica, vai até marcando os pontinhos aí. São pessoas que têm dificuldade de fluir com a vida, justamente porque elas querem ter o controle. Elas acham que aquilo que elas pensam é o melhor para elas, é o melhor para a vida delas e acabou. São pessoas que têm dificuldade de ter fé e de acreditar que tudo acontece por um propósito, tá? Elas têm essa dificuldade, é um desafio para elas. São pessoas que têm esse aprendizado mesmo, né? Porque tem essa dificuldade em soltar, em deixar fluir, em deixar acontecer as coisas naturalmente, né? Largar a mão do controle. Isso não quer dizer que você não vai fazer nada para chegar até lá. Isso só quer dizer que tem até um ponto onde você tem que agir e depois tem um ponto, a partir daquele ponto, que você tem que deixar acontecer, porque você planta a semente, você rega a semente e você tem que esperar essa planta, essa semente virar uma planta, virar uma árvore, virar um fruto, né?
Você tem que esperar, tem um processo para acontecer. Não adianta tu ficar lá olhando toda hora para a semente e falar, vai, no meu tempo, mais rápido, vamos lá. Não adianta, tá? As pessoas racionais têm esse desafio. Isso aqui é ótimo, né? A gente sabe que a gente vive isso na pele. São pessoas que têm dificuldade de materializar os seus sonhos, objetivos, metas e projetos. Por quê? Porque elas são muito perfeccionistas, né? Geralmente são muito perfeccionistas, elas têm essa tendência. E aí, por causa disso, elas têm dificuldade de iniciar os projetos, porque elas pensam, se não vai ser perfeito, nem vou começar, né? Ou, quando elas iniciam, elas têm dificuldade de terminar esse projeto, terminar o que elas começaram. Então, elas acabam largando pela metade. Aí fica aquilo um vício, né, de 1000 coisas que você começou, 1000 livros que você começou a ler e você deixou lá pela metade, 1000 cursos que você comprou e você deixou lá pela metade. Nada você consegue terminar, né? Às vezes, essas duas situações acontecem ao mesmo tempo em diferentes áreas dessa mesma pessoa. Olha só como é doido. São pessoas que têm dificuldade de aceitar o que elas não podem mudar, de aceitar encerramento de ciclos, porque elas têm tanta vontade de controlar as coisas que elas querem que as coisas terminem quando elas acham que tem que terminar e não quando tem que terminar, entendeu? Eu não aceito que aquele relacionamento terminou, aí eu preciso ir lá e ficar enchendo a paciência da pessoa até ela voltar, porque eu não aceito, quem tem que terminar sou eu, sabe? Essas coisas bem de ego mesmo. Então, tá se identificando? Compartilha aqui comigo. São pessoas que têm dificuldade de fazer acontecer, como eu falei, de agir, né? Muitas vezes, ou se agem, são muito impulsivas e depois se arrependem daquilo que elas fizeram, porque simplesmente elas não pensaram, não planejaram, né? E já aqui já entrou outra coisa. Pessoas muito racionais têm dificuldade de entender que a vida, ela não é controlável, ela é planejável. O que isso quer dizer? Tu pode planejar à vontade. Tu intenciona, é importante que você planeje, você se organize em direção àquilo que você deseja, em direção àquilo que você precisa, àquilo que você merece. Mas você não tem garantia nenhuma de que tudo isso vai acontecer, que você vai chegar lá, que as coisas vão acontecer exatamente como você acha que devem acontecer, né? Que você vai percorrer exatamente aquele caminho que você planejou. Nada disso é garantido. Por quê? Porque a vida não é controlável, a gente não tem controle de nada. Isso é pura ilusão. Essa ideia de que a gente tem controle de alguma coisa sobre alguém, pura ilusão. Mal sobre a gente tem controle. Outra coisa, são pessoas que têm tendência a viver no mundo das ideias. Fica muito aqui no mundo mental, pensando, e pensa, e problematiza e não sai daqui. Ou pior, são pessoas que vivem no mundo da mente, ou seja, elas ficam muito no passado, pensando, apegadas, com medo de que se repita aquilo que aconteceu no passado, ou são pessoas que ficam muito no futuro. E se tal coisa acontecer, meu Deus, o que vai acontecer amanhã, porque não sei o que lá, e fica naquilo. E isso é perigoso, por quê? Porque a vida acontece no agora, no presente. Então tu vai ficar pensando no que aconteceu, ou tu vai ficar pensando no que vai acontecer, sendo que ainda nem aconteceu e você nem sabe se vai acontecer. E o que define o seu futuro é o teu presente. E que o passado era o teu presente, o futuro vai ser o teu presente. Então, onde você deveria estar vivendo? No presente, meu anjo. Aí tem esse aprendizado, São pessoas que podem acabar se tornando ingratas, porque elas ficam tanto naquilo do que elas querem de novo na vida delas, querem que aconteça no futuro, de como vai ser o futuro delas, elas ficam tão nisso que elas acabam se perdendo da real importância de viver no agora, de agradecer por tudo aquilo que você tem. Às vezes você quer tanto algo só porque você não tem, que você não percebe o quanto você já tem. E aí você se torna uma pessoa inconscientemente ingrata. E isso é perigoso, porque a gratidão abre portas nas nossas vidas, né? E a gente só consegue abrir portas para ter algo novo, algo além do que a gente já tem, quando a gente é grato por aquilo que a gente já tem, né? São pessoas que têm dificuldade, muitas vezes, de perdoar.
e de se perdoar por causa do controle. Então elas queriam que alguma situação tivesse acontecido diferente, que aquela pessoa não tivesse falado aquilo, ou que ela não tivesse se comportado daquela forma. E elas não entendem que a gente não tem controle das coisas e que as coisas acontecem exatamente quando tem, como tem que acontecer e quando tem que acontecer. E que a gente deu o nosso melhor naquela situação, com aquela pessoa, no passado, de acordo com o nosso nível de consciência, era o nosso aprendizado. E que nós só somos as pessoas que nós somos hoje porque nós tivemos aquele aprendizado, porque nós passamos por aquela situação exatamente como foi acontecendo, tá? Tem dificuldade de ressignificar acontecimentos, já expliquei. São pessoas que têm necessidade de controle, já falei isso também, é muito forte de pessoas racionais. Querem que tudo aconteça como elas acham que é melhor, na hora que elas querem, elas têm pressa para as coisas acontecerem. Isso pode desencadear processos depressivos, processo de ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso por elas serem muito mentais, tá? São pessoas que têm dificuldade em lidar com a mudança, de aceitar as mudanças. Tem o perfeccionismo exagerado, já falei isso. E são pessoas que têm dificuldade em fazer escolhas, de tomar decisões, porque às vezes ficam trabalhando tanto com as possibilidades do que pode ser, e se, e será, e não sei o que, ficam na síndrome do e se, e do será, e aí não sai disso, né? São coisas que, assim, desnecessárias, né? Então, tudo isso, o que eu quero que você entenda? Se você se identificou com um ou mais pontos, compartilhe aqui comigo, por favor. Sem julgamento, eu não tô aqui para julgar, tô aqui para te ajudar. Eu atendo pessoas muito com esse perfil, como eu falei, é por isso que eu fiz esse vídeo. E se você precisa de terapia, quer trabalhar mais isso, os meus contatos estão aqui embaixo do vídeo, tá? Pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, pelo e-mail, pelas redes sociais. Vamos marcar uma terapia para você explorar mais isso. Mas o que eu quero que você entenda? É que pessoas muito racionais, muito mentais, por todos esses vícios de comportamento, esses padrões de comportamento que eu citei, e na verdade a lista é bem maior do que isso, tá? Só dei alguns exemplos. Por exemplo, é uma coisa que eu não falei, pessoas muito mentais, racionais, elas têm tendência a procrastinar, né? E a se sabotar de forma inconsciente e constante. E aí elas não conseguem fazer nada acontecer, elas não alcançam tudo aquilo que elas querem, e elas ficam frustradas e se culpando e se cobrando muitas vezes por elas não conseguirem isso. Então entra num processo meio autodestrutivo. Por isso a importância desse vídeo, por isso a importância da gente explorar essa situação, entende? Tá? E tudo isso acaba bloqueando a sua prosperidade, acaba bloqueando a sua vida, atrasa o seu processo evolutivo, paralisa a sua cura e o pior, te causa sofrimento. Causa muito sofrimento. E um sofrimento que muitas vezes é desnecessário, né? Por quê? Porque você está se adoecendo, você está bloqueando a sua vida, você está se afastando da fonte, se afastando do caminho do amor, se afastando do seu caminho, né? Você está se desalinhando do seu propósito de vida por você querer controlar as coisas, por querer que seja tudo perfeito, por viver aqui onde a vida não acontece. E aí acaba que passa uma vida inteira e tu ficou só aqui na mente. A vida passou e tu não realizou nada. Tu não foi lá, não ficou com a pessoa que você queria. Muitas vezes porque você ficou muito orgulhosa, porque muitas vezes você queria controlar, porque você idealizou uma pessoa, idealizou uma situação, porque você queria que fosse do jeito X e tá sendo do jeito Y. Sabe? Então, reflete aí em que situação que você está se identificando nos vários exemplos que eu dei e começa a perceber como realmente às vezes é uma coisa boba, mas está tendo um impacto muito grande na sua vida. Tá te afastando da fonte do fluxo da vida e por isso nada dá certo na sua vida. É simplesmente porque você está sendo muito mental. Então, larga um pouquinho a mão do controle. Respira fundo, vive no presente para você fazer a sua vida acontecer, porque tudo isso acaba também desarmonizando os seus relacionamentos. Você fica constantemente irritado, porque você tá frustrado, você tá decepcionado em como a tua vida tá tomando um rumo que você não queria.
você mesmo tá bloqueando, o seu pior inimigo tá sendo você mesmo, você mesma, sabe? Isso também causa baixa autoestima, isso te leva para o fracasso, isso bloqueia teu processo criativo, porque as pessoas que querem controlar, elas não conseguem fluir no processo criativo. Processo criativo é fluxo, é arte, é sentir, é se conectar com o divino, não é pensar. Pode fazer parte de um planejamento, sabe? Sempre tem a parte do mental, né? Ele entra, ele não é inútil, ele é muito importante, mas não pode só ficar aqui, sabe? E também ele te coloca no modo de cocriação limitada e negativa, com uma coisa que eu escrevi aqui, sabe? Desculpa, sabe? Por quê? Porque você quer tanto às vezes alguma coisa que você não se permite enxergar que existem na verdade coisas muito melhores para você, sabe? Então, o universo ele tá preparando ali às vezes um relacionamento incrível, um trabalho incrível, a tua prosperidade, ele tá preparando uma casa incrível, aí tu fica lá, não, mas eu quero isso aqui. Mas eu quero isso aqui é melhor para mim. E o universo fica, então tá bom, já que você quer, eu tava preparando assim, ó, algo muito melhor, mas você quer isso aqui? Então tá bom. E aí você causa um processo, às vezes, doentio para você mesmo, sabe? Sendo que tem coisas muito mais incríveis preparadas para você, né? Porque você tem um poder de cocriação muito sensacional. É natural. E é só você se conectar com o fluxo da vida e parar de ficar aqui. Porque afinal, já expliquei 1000 vezes aqui para vocês, a gente não tem controle de nada. Então entenda isso, para de lutar contra isso e começa a mudar essa perspectiva da vida para você deixar as coisas acontecerem da melhor forma possível e como tem que acontecer, ok? Se você gostou, dá um curtir aí, compartilha com quem precisa ouvir isso aqui. Lembrou de alguém que é racional, que é muito mental? Compartilha com ele, compartilha com ela. E não se esqueça de comentar aqui embaixo o que você achou, se você se identificou, com quem você se identificou. Eu vou amar saber, tá bom? Muito obrigada por estar aqui, volte sempre. Um grande beijo.